Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco nessa última tarde de jornada Mackenzie de Estudos Freirianos. Hoje é o nosso encontro último, estamos muito contentes porque depois de 3 tardes passadas e a tarde de hoje, nós estamos chegando ao término da apresentação dos textos que compõem o nosso último livro, que foi escrito, discutido e pensado ao longo de um período no grupo de estudos sobre Paulo Freire da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O livro Professor, Identidade e Representação é o tema de todas as apresentações dessa 4ª jornada. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, agradeço muito a presença dos nossos apresentadores, das pessoas que hoje se apresentarão aqui, e passo a palavra primeiro para a professora Regina, a nossa companheira aqui de organização, de liderança de grupo e de trabalho, liderança de todos os dias, e depois nós vamos ouvir a nossa aluna Giovana Prado, que fará, às vezes, de mestre de cerimônias desta tarde. Regina. Boa tarde a todos. Obrigada, Maria Lúcia, por mais essa oportunidade da nossa parceria prosseguir. É uma parceria de 20 anos, comemorando os 20 anos desse grupo de pesquisa, cheio de sucesso. Então, como você já falou, é o último dia dessa jornada, que com certeza fica registrada na nossa história, porque foi a primeira vez que, por conta das circunstâncias, tivemos que fazer virtual, e isso tem sido, por um lado, muito bem sucedido, porque as pessoas têm a oportunidade de rever e outras pessoas de participarem, posteriormente, porque as pessoas têm a oportunidade as nossas lives. Eu agradeço a você por toda a oportunidade que você dá, não só a mim, mas a todos os nossos pós-graduandos, graduandos e egressos também, de estarem juntos, sempre, discutindo a obra do Paulo Freire, sempre importante, sempre necessária e fundamental na transformação das nossas vidas. O programa de pós-graduação em letras também está muito satisfeito pela realização de mais um evento de sucesso, e que só agrega, na nossa história de um programa de excelência, de pesquisa, de preocupação com a educação do nosso país. Muito obrigada, e agora, então, eu passo para a Giovana para o prosseguimento dos trabalhos. Obrigada, professora Regina, obrigada, professora Maria Lúcia. Agradeço primeiramente por nos propiciar um encontro que trará discussões absolutamente relevantes e que precisam ser discutidas. Estarmos realizando a 4ª jornada freiriana pelo YouTube nos abre muitos horizontes que somam ao debate e permitem que mais pessoas possam assisti-lo. Assim como ocorreu nos outros dias, teremos 4 apresentações, cada uma contando com 20 minutos. Nós avisaremos quando restarem 5 minutos para o fim. Fiquem à vontade todos para compartilhar no chat suas reflexões e perguntas. Elas serão lidas e trazidas a debate após todas as apresentações do dia. Iniciamos a tarde de hoje com a apresentação da professora doutora Valéria Bússola Martins, pós-doutora pela Universidade de São Paulo, e tendo trilhado seu caminho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie desde a graduação até o doutorado, casa na qual leciona nos cursos de Letras, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Juntamente com a professora Luciana Bento Luciani, doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professora da graduação e pós-graduação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. As professoras trazem como tema o professor no YouTube, a imagem docente na maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Professoras, boa tarde. O som.
Tá? Lu, você liberou? Liberamos? Ok, né? Obrigada, Giovana, pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Professora Maria Lúcia, professora Regina, meus agradecimentos desde sempre por terem me acolhido, desde a época do mestrado no Grupo Paulo Freire. Eu falo que é uma grande, para mim é um grande momento de reflexão. As nossas reuniões, do meu pensar a prática em sala de aula, fez toda a diferença. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida docente, né? Agradeço também a todos os membros do grupo, que a gente convive, que ano a ano, às vezes, a cada projeto se modifica e acaba ficando rico, isso também. Agradecimento também especial à professora Valéria, que desde sempre, desde o meu lato sensu no Mackenzie, me acolheu, né, como aluna, e hoje, né, somos grandes parceiras, amigas e colegas de profissão. Então, feitos meus agradecimentos aqui, eu só quero, agora, nesta tarde, compartilhar algo que a gente pensou e que idealizou, juntamente com o grupo, obviamente, né? Tudo que a gente tem falado nesses encontros, hoje, neste quarto encontro, a gente tem buscado pensar a identidade e a representação dos professores, como pode ser todos que têm nos acompanhado. Então, tivemos um momento de um retrospecto, de um arcabouço teórico, passamos aí pelas representações no contexto digital, passamos no momento de apresentação também, em que nós tratamos das questões dos graduandos, né, da visão dos graduandos na pedagogia, de como isso é feito, de como é observada essa identidade, essa representatividade, dos memes, na literatura. Hoje, sem querer dar spoiler, mas traremos a publicidade, as redes sociais, os HQs, começando aqui com o YouTube, né? Então, trazemos, né, nessa primeira reflexão, o professor no YouTube, a imagem docente na maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Então, quando a gente escolheu, só para a gente ambientar um pouquinho aqui, a plataforma, o contexto que a gente se utilizou, o YouTube. Por que ele é relevante? Por que a gente acha que é importante a gente mostrar como que o professor está sendo visto nesta plataforma? Então, primeiro, né, num contexto nacional, nós só perdemos para os filipinos quando a gente quando a gente contabiliza, mensura o país em números de acesso, em números de acessibilidade da internet. Então, não de acessibilidade à internet, mas que mais faz uso do universo www no seu dia a dia. Ficamos 9 horas e 29 minutos, ou seja, ultrapassamos em mais de 3 minutos, ou quase 3, a média mundial, que é de 6 horas e 42. Então, é algo relevante para a gente pensar quando estamos aqui no contexto virtual. Em relação aos websites mais visitados, depois do Google, temos o YouTube. De novo, novamente aqui, o nosso contexto, cuja média mundial de permanência é de 21 minutos e 36 segundos. Só, novamente, aqui, toda essa contextualização para a gente entender a importância do nosso ambiente. Então, quando a gente pensa no YouTube, ele foi criado, né, conforme a história nos diz, conforme nos apontam as pesquisas, não de uma forma muito despretensiosa, mas despretensiosamente entre ex-funcionários aí já do ambiente, do universo digital, em que eles buscavam pensar no modo de trazer vídeos de melhor qualidade, com uma melhor resolução, com processo de download mais rápido. Então, no início, a história, né, era que esses dados, essa plataforma, ela serviria para compartilhar, portanto, vídeos com familiares e amigos de uma forma melhor, né, mais rápida, com uma resolução melhor. Mas 2 anos depois, né, da sua criação, e aí as pessoas começaram a se engajar, começaram a produzir conteúdo, temos aí nascendo os produtores de conteúdo, e aí uma nova profissão, por que não, né, dizer, os youtubers. Quando a gente pensa, né, portanto, desculpa, deixa eu voltar aqui, quando a gente pensa, portanto, nessa questão dos youtubers, do quanto isso foi se propagando, 4 anos depois, né, da criação, do registro do YouTube, então, em 2009, portanto, já se registrava 2 bilhões de vídeos visualizados por dia no mundo. Ou seja, a amplitude, a dimensão que tudo isso tomou foi grande, foi imensa.
E a ideia, quando a gente pensa em trazer YouTube aqui, e a gente vai mostrar algumas 3 representações negativas, a ideia não é a gente falar mal da tecnologia. Quem somos nós? Não estaríamos aqui hoje se não fosse por essa plataforma. Nós não estaríamos ligados se não fosse por essa plataforma. Outro dia, a professora Maria Lúcia postou nas redes que as aulas, elas não pararam, elas só mudaram o ambiente, elas não deixaram de ser oferecidas, graças à tecnologia. Então, a ideia não é falar mal da tecnologia, mas é a gente mostrar, portanto, a grandiosidade dos números que esta plataforma em específico apresenta e de que forma está sendo disseminado, por exemplo, estereótipos da profissão, estereótipos, né, do professor e da professora. Porque também nós, pensando aqui enquanto professores, quantos de nós não utilizamos, por exemplo, o YouTube em nossas aulas, os vídeos do YouTube em nossas aulas para enriquecer o nosso conteúdo, por exemplo? Então, quando a gente pensa no YouTube, a gente pensa, portanto, numa cultura participativa de criação e compartilhamento de conteúdo. Qual o impacto de tudo isso, né? Qual é o impacto que fica? E, portanto, como é exposta a figura do professor no YouTube? E foi isso, né? Foi essa pergunta norteadora que deu o tom do nosso capítulo. Então, como é exposta a figura do professor no YouTube? De que forma? Como não dava para a gente buscar em todo o universo do YouTube, que hoje, né, é vastíssimo, a gente optou por delimitar a nossa pesquisa em um dia, o Dia do Professor. Então, no dia 15 de outubro de 2019, foi feita uma busca às 20 horas, né, com uma navegação anônima. Essa navegação anônima, ela foi importante aqui para que a gente pudesse, que possíveis rastros de buscas não afetassem aqui a nossa navegação. E no campo de busca do YouTube, colocamos lá a palavra professor. Portanto, né, a partir daí, se desenrola as representações, tudo aquilo que nós vimos acerca deste contexto, né, da representatividade do professor. Então, neste contexto, nós pegamos, portanto, os 3 primeiros resultados, como era visto o professor naquele dia, que é um dia de celebração. Eu acho que todos os dias, todo dia é um dia de celebração, mas se temos um dia especial em que as homenagens se voltam aos educadores, por que não, né? Então, neste dia, agora eu passo a palavra para a Valéria para mostrar de que forma em que, né, fomos representados, portanto. Bom, aí, nesse momento de busca, nós inicialmente nos deparamos com a indicação 1, que era o videoclipe da música Professor, do grupo brasileiro Pacificadores, do Distrito Federal. Esse videoclipe ele foi lançado em 5 de julho de 2019, no dia da nossa pesquisa. Esse videoclipe já tinha mais do que 3 milhões de visualizações, 88 mil curtidas e apenas 1.100 descurtidas, tá bom? Em relação a esse videoclipe, então, nós o assistimos, fomos atrás da letra, fizemos uma interpretação de texto para entender qual era, né, a mensagem presente na música de forma geral, e aí nós, ao longo do texto, destacamos alguns trechos. Hoje aqui não dá para destacar todos os trechos, mas a gente vai destacar um trechinho específico que já exemplifica aquilo que nós achamos que é mais importante mostrar. Então, eu vou ler 2 estrofes. A primeira diz assim: mundo tá cheio de professor que quer te dar 0 na prova, mundo tá cheio de professor que só te aponta e te reprova. Mundo tá cheio de coruja vendo sua coragem e seus medos. Vibra pra caralho com seus erros. Querem te ver cair, ver você desistir. Querem te ver na derrota, jogado na fossa sem poder sair. E aí a música fala de professores que, de forma geral, não iriam se preocupar com o real aprendizado dos alunos, né? Então, um professor que parece ter prazer em reprovar aluno. Nós aqui, na nossa pesquisa, nós reconhecemos que a música, por um lado, buscava fazer com que o jovem, principalmente de baixa renda, entendesse que ele não pode desistir dos seus sonhos e dos seus estudos
mesmo que alguém o desmotive, tá? Então, nós reconhecemos isso. O problema é que num universo brasileiro em que o professor já é, muitas vezes, julgado de forma errada, isso acaba evidenciando ainda mais. Muitos alunos, inclusive, quando não conseguem resultados satisfatórios, preferem culpar os professores a se culparem, tá? Então, a música é muito maior do que só esse trecho que eu mostrei hoje, mas o primeiro exemplo de busca já mostrava algo que não era positivo para a figura do professor. A nossa segunda indicação, o nosso segundo resultado de busca, nos direcionava para uma esquete do Porta dos Fundos, um vídeo publicado em 18 de junho de 2018. É um vídeo que teve também mais do que 3 milhões de visualizações, 179 mil curtidas e 3.800 descurtidas. Do que tratava esse vídeo? Esse vídeo, na verdade, satiriza uma professora da educação infantil que chega à sua casa e começa a dialogar com o próprio marido como se ela estivesse falando com crianças de 9 anos. Então, é uma professora que faz muitas perguntas ao marido, como nós professores fazemos naturalmente. O problema é que no universo da educação infantil, quem já fez parte desse universo sabe que nós somos muito ridicularizadas. Então, quando eu estava na educação infantil, menosprezavam o meu trabalho. E quando eu saí da educação infantil, diziam para mim que eu tinha sido promovida. E eu ficava, mas de onde tiraram isso, né? É tão importante essa fase, eu cansava tanto, eu me empenhava tanto, e a sociedade, de forma geral, não vê isso. Eu tenho hoje um filho de 3 anos, e eu brinco que eu não queria ser professora do meu filho, porque o meu filho é uma criança muito agitada. Então, às vezes eu falo, como é que eu dava conta de 25, né? Mas as pessoas, de forma geral, não valorizam essas professoras. Na própria educação básica, quem é dos anos iniciais, do fundamental, desmerece quem é da educação infantil, quem é dos anos finais do ensino fundamental desvaloriza quem é dos anos iniciais do Fundamental 1, e aí quem é do ensino médio muitas vezes se acha superior. Isso, de forma geral, é muito triste. Então, quando um vídeo, quando uma esquete resume uma professora a isso, nós não acreditamos que isso possa gerar frutos positivos para essa imagem do professor. E, por fim, a gente era direcionado na terceira indicação para um vídeo do canal Parafernália. O título da esquete é Dia dos Professores. O vídeo já tinha 2,5 milhões de visualizações. E aí, nessa produção audiovisual, um professor substituto, muito empolgado no seu primeiro dia de aula, na sua primeira semana de aula, ele é desmerecido pelos professores que já estão na profissão há mais tempo. Num determinado momento inicial da esquete, um professor mais experiente diz para o substituto: tu é substituto, se ninguém colocar fogo na sala de aula durante a tua aula, já tá bom. E aí, esse vídeo, infelizmente, desmotiva quem está no início da profissão. Esse vídeo me faz lembrar dos estágios curriculares obrigatórios pelos quais os meus alunos têm de passar, estágios em que a maior parte dos meus alunos acaba sendo desmotivado. Os meus alunos ouvem: desiste da profissão que ainda há tempo. Basicamente é isso que eles ouvem, tá? Então, nós questionamos qual seria o papel desses vídeos. Esses vídeos são visualizados por muitas pessoas, né? Então, será que essa ideia passada nesse vídeo não acaba sendo a ideia passada pela maior parte das pessoas? E aí nós chegamos às nossas considerações finais, em que nós gostaríamos de destacar 3 coisas. A primeira é que a sociedade, de forma geral, adora criticar um professor, adora criticar a educação brasileira, mesmo não vivenciando, né? Mesmo não estando lá onde nós estamos. Pessoas de visibilidade também têm feito comentários injustos, não verdadeiros sobre a profissão docente. E como são pessoas públicas, muitas vezes as pessoas concordam e dizem: olha, se fulano está falando isso, é porque é verdade, né?
Então, quando esses vídeos, como os vídeos publicados no YouTube, têm tantas visualizações, um número muito grande de pessoas é atingido e esse número grande pode passar a imaginar que a real da educação brasileira é essa, que a realidade dos professores é essa, e nós sabemos que não é. Nesse grupo mesmo, nós temos um grupo bem diversificado de professores de diversas etapas da educação e todos muito comprometidos com a educação, com o ensino, com a possibilidade de fazer um dia a dia cada vez melhor. Então, a gente prefere, né, ainda acreditar nessa educação. Uma educação sem esperança não é educação. Então, nós nos debruçamos sobre esses vídeos, mas a gente gostaria que a imagem do professor fosse outra, né? E como um grito de esperança, eu acho importante falar para as pessoas não se deixarem levar por isso, né? Tem uma frase do Leandro Carnal que eu gosto, que é: o veneno só faz efeito se eu o tomo. Então, podem falar o que quiser do que é um professor, mas eu não sou assim, isso não me agride, porque eu não sou esse professor que, inclusive, não está trabalhando nesse momento de pandemia, muito pelo contrário. Então, não cabe a mim essa fala preconceituosa que denota falta de informação sobre os professores no Brasil. Então, eu sigo no nosso caminho, tá bom? Era isso que eu e a Lu gostaríamos de passar para vocês. É uma delícia estar com você, Lu, né? Então, um dia eu fui sua professora, hoje eu sou sua amiga. Você sempre foi incrível e foi um grande aprendizado escrever esse texto com vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, professoras Valéria e professora Luciane. É uma apresentação tão contemporânea diante do cenário que nós, todos professores, estamos vivenciando, e é tão importante trazer essa reflexão, porque nós estamos sendo assistidos pelo YouTube e por outras plataformas de streaming, e querendo ou não, estamos vulneráveis, não é mesmo? Estamos vulneráveis por estarmos recebendo o julgamento que sempre aconteceu, mas agora em uma perspectiva em que estamos dentro da casa de outras pessoas. Realmente, essa pesquisa ela poderia ter sido escrita ontem, que ela seria absolutamente contemplada, não é mesmo? Bom, vocês que estão curtindo o nosso último dia de encontros da 4ª Jornada Mackenzie de Estudos Freirianos, nós pedimos para que deixem um like no vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a debates tão contemporâneos e importantes como os que estão sendo expostos aqui. Nós temos agora a apresentação do professor doutor Marlon Luiz Clasen Muraro e da professora doutora Valéria Bússola Martins. Professor Marlon Muraro é pós-doutor em Linguística pela Universidade Cruzeiro do Sul, professor de Publicidade e Propaganda na Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de sócio-diretor de Criação na Sagrada Comunicação. Passo agora a palavra aos professores que abordarão a imagem do professor de Publicidade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria inicialmente agradecer às professoras Maria Lúcia, professora Regina, professora Valéria, que gentilmente sempre está à disposição para produzir artigos e para conversar sobre assuntos da nossa profissão. Queria agradecer, Giovana, a você pela apresentação e ao Pedro por todo o suporte de infraestrutura e de organização para que a gente possa levar essas reflexões a todos que estão participando conosco. Bom, gente, a minha formação ela não é vocacionada para a carreira de professor. Eu fiz economia, fiz administração e depois comecei a trabalhar em agência de propaganda. Então, eu sou publicitário. E há 15 anos eu comecei, meio sem querer, para falar bem a verdade, a ter a oportunidade de dar aulas, e aí eu fui aos poucos entendendo a complexidade dessa profissão, eu fui aos poucos convivendo com profissionais que são capazes de entender onde essa profissão começa e onde ela não termina,
e a partir daí me foi muito fácil e prazeroso começar a estudar esse assunto. Junto com a professora Valéria, nós desenvolvemos um artigo nesse livro que lançamos por ocasião da jornada sobre a imagem do professor retratada na publicidade. E por quê? Porque se a publicidade, que tem todas as técnicas possíveis para construir valor na cabeça das pessoas, não nos retrata de uma forma positiva, como nós, individualmente, poderemos lutar contra isso? Então, vocês têm aqui já uma imagem do Luciano Huck, convidando a todos, torne-se um professor e aumente a sua renda. Ou seja um professor por uma questão financeira, como um bico, como um complemento de renda. Todo o resto, nesse momento, não faz a menor diferença. Então, eu vou pedir sempre para a Luciana, ela está ajudando a gente a passar os slides. Pode passar, Luciana, vamos em frente, eu vou avisando. Muito obrigado também a você pelo apoio. Contextualizando, publicidade nos países em que o sistema capitalista existe, ele é um elemento, ele é uma técnica que fazem as pessoas consumirem determinados bens, serviços, preferirem determinadas marcas a outras. Pode passar. Para atingir o público-alvo, e aqui já vem uma distinção, né? A publicidade durante muito tempo trabalhou com o conceito de público-alvo, hoje a gente está trabalhando com o conceito de persona. Os prestadores de serviço em publicidade buscam, por meio da criatividade, divulgar produtos e serviços por meio do dialogismo, por meio dos recursos verbo-visuais. E aí a gente está falando de texto, de imagem, tudo que isso pode conceituar. Normalmente se faz uma distinção entre publicidade e propaganda, em que a primeira seria o ato de tornar público uma ideia, um fato, e propaganda, a propagação de princípios e teorias. Mas, para além desta conceituação, algo que nos parece mais importante nesse momento é entender como ambas podem ser utilizadas por uma disciplina chamada marketing. E o marketing, ele vai além dessa distinção. O marketing é uma área do saber, do conhecimento, que usa técnicas publicitárias, que usa técnicas da propaganda para fazer com que as pessoas tenham a sua atenção capturada e o seu interesse capturado em prol de um produto, de um serviço, enfim, ou de uma ideia. Pode passar. E se o marketing trabalha com criação de valor, aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Como é que nós, professores, ou como é que esta profissão tem utilizado o marketing? Nós, primeiro, entendemos que o marketing pode ser benéfico para criar valor na profissão de professores? Nós achamos que as técnicas de comunicação podem ser úteis para ajudar a valorizar a nossa profissão? Ou a gente abre mão disso e diz, não, o importante é o que eu faço em sala de aula e se eu fizer bem o meu trabalho, isso para mim basta. A gente tem visto ao longo dessa jornada, ao longo dos painéis que foram aqui expostos, que se cada um fizer apenas o seu bom trabalho, isso não está sendo suficiente para que essa profissão seja melhor reconhecida e mais valorizada. Então, acho que a gente tem uma primeira reflexão importante aqui. Será que não está na hora de a gente usar o marketing e as suas técnicas a nosso favor? Próximo. Esse discurso publicitário, que utiliza, então, publicidade e propaganda, é a ferramenta que o marketing tem para buscar os seus objetivos. Então, se o nosso objetivo é iniciar um processo de valorização desta profissão, a gente deveria buscar o discurso publicitário como um aliado. Mas quando a gente vai buscar o que se faz em termos de publicidade sobre a nossa profissão, nós temos muito mais exemplos que depreciam a nossa profissão do que exemplos construtivos. Próximo. Esse discurso, ele existe para fazer com que as pessoas prestem atenção
para que as pessoas possam ser estimuladas a entenderem o que de fato nós fazemos. Como é que nós temos construído o nosso discurso publicitário sobre a nossa profissão, enquanto professores? Não sei nem se nós estamos construindo um discurso. E se estamos, esse discurso tem sido bem realizado ou não? Próximo. Essa questão de publicidade e propaganda trabalha no contexto social como um todo. A gente precisa entender o tempo e o espaço que nós habitamos. E hoje, assim como a publicidade trabalha com o conceito de persona, nós mudamos o conceito também de sala de aula, de ensino-aprendizado. A gente tem que começar a colocar algumas questões publicitárias e fazer disso novas reflexões. E aí eu praticamente encerro minha fala com 3 observações que eu deixo para a professora Valéria engatar aí na sequência. A primeira é que, como vimos em Paulo Freire, nós não desejamos a questão denominativa de sermos tios e tias. Mas nós temos tratado os nossos alunos como estudantes ou como sobrinhos? Nós passamos a mão na cabeça dos nossos alunos, nós falamos com eles pelo Facebook como se fôssemos íntimos. Então, se nós não queremos sermos reconhecidos como tios, talvez devêssemos tratar os estudantes com uma distância um pouco maior. Segundo, posicionamento e percepção de marca. A percepção que a sociedade tem da nossa profissão, a gente já sabe qual é, e ela vem sendo debatida, e essa jornada foi importantíssima para atualizar o que se tem feito e falado a respeito da nossa profissão. Mas qual é o posicionamento que nós queremos? E aí, para ficar bem claro, um exemplo rápido. Quando a gente pensa em telefonia celular e pensa em TIM, qual é o posicionamento da TIM? Sem fronteiras. Qual é a percepção do consumidor? Sem sinal. Então, nós precisamos urgentemente procurar definir que posicionamento nós queremos para a nossa profissão e aí começar a pensar em como refletir isso e gerar percepção junto à sociedade. E, para finalizar, que um dia nós possamos chegar ao estágio dos japoneses, em que, no Japão, o imperador só não precisa fazer reverência ao imperador os professores, porque para os japoneses, sem professores não existem imperadores. Acho que a gente vai chegar um dia nisso, mas vamos precisar evoluir muito enquanto profissionais, enquanto classe, enquanto pesquisadores, enquanto país. Muito obrigado pela atenção. Professora Valéria, contigo agora. Obrigado, viu? Bom, então a gente vai pensar agora na imagem do professor no Brasil, né? O que a gente vê frequentemente em várias áreas, no jornalismo, na publicidade, por aí vai. A gente vê muitas notícias falando de violência, aconteceu um caso de violência, bomba no noticiário, por exemplo. A gente vê inúmeras matérias falando que o professor é muito mal remunerado, e a gente vê também muitas matérias falando que o professor, de forma geral, não tem infraestrutura, né? O que eu defendo, principalmente no curso de formação docente, é que a gente precisa olhar para isso tudo também com outros olhos. Então, há muita violência, mas também não há muita violência só na educação, é toda a esfera, infelizmente, do nosso país, né? Então, é só em sala de aula? Não, não é só em sala de aula. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de repente, mudar um pouquinho o olhar, usar uma outra lente. Em relação à infraestrutura, existem professores maravilhosos que fazem trabalhos encantadores com pouquíssimos recursos. Eu diria, basicamente, só com a própria fala e com o próprio comprometimento, né? São professores que passaram por uma formação inicial, mas são professores criativos, e diante de um cenário não tão positivo, eles acabam transformando toda essa possibilidade, toda essa possibilidade de ser um ambiente hostil, por exemplo, tá? Então, essa é a imagem que a gente vê predominantemente ainda na TV,
nos portais de notícia, e por aí vai. E aí, quando a gente faz a pergunta quem quer ser professor no Brasil, nós temos alguns dados que mostram que um número menor de jovens tem decidido ser professor, né? Para vocês terem uma noção, no mais concorrido vestibular do país, a relação candidato-vaga na licenciatura em português é de 5 candidatos por vaga, uma das mais baixas se a gente fizer uma comparação com os outros cursos. E ao longo dos anos, a oferta de vagas tem diminuído. Em 2009, foram ofertadas 850 vagas nesse vestibular. Em 2019, 597. Então, essa atmosfera tem feito com que um número menor de jovens busque ser professor. Agora, como é que a gente poderia mudar isso? É um dos questionamentos que envolveu toda a escrita desse nosso texto. Então, num primeiro momento, a gente acredita que seria muito significativo se a sociedade como um todo, se a mídia jornalística, se a publicidade começasse a pensar direitinho como é que esses professores estão sendo retratados. Como eu falei na fala anterior, a professora de educação infantil não pode ser desvalorizada, ou o professor. É uma etapa importantíssima do desenvolvimento humano. O cérebro humano se desenvolve do nascimento até os 6 anos de forma incrível, de 0 a 3 anos de forma mais incrível ainda. E a gente vai desvalorizar essas pessoas porque elas estão trabalhando com crianças? Muito pelo contrário, nessa faixa etária, inclusive, nós temos a alfabetização, nós temos o letramento, essas pessoas precisam ser valorizadas, porque elas efetivamente são muito importantes para a educação do nosso país. Então, nós precisamos de uma mudança global, mas o que a gente vê não é isso. Então, a peça publicitária que aparecia no nosso slide 1 é essa, do Luciano Huck. Eu cortei o nome da universidade que que solicitou a produção dessa peça publicitária. É uma fala super infeliz, né? Então, é um bico o serviço docente, e a gente sabe que não é. Ninguém desse grupo, eu tenho certeza, se tornou professor porque não conseguiu ser outra coisa. Nós somos professores por escolha, não é mesmo? E essa peça, ela não apareceu só com o Luciano Huck, tá? É importante dizer que, uma semana depois, o Rodrigo Faro apareceu nessa mesma peça publicitária, mas aí não era o Luciano Huck que aparecia, mas sim o Rodrigo Faro. Então, era uma peça padrão, só mudava ali a personalidade, tá? E para vocês entenderem o que aconteceu, a universidade postou um comunicado produzido pela assessoria de imprensa pedindo desculpas, tá? Basicamente, eles dizem: erramos, pedimos desculpas pela mensagem equivocada sobre a função e a importância dos professores. A campanha de marketing que causou mal-estar não representa o que nós, como instituição de ensino, acreditamos e foi retirada do ar. Mas, meu Deus do céu, né? Não foi só mal-estar que gerou, é um equívoco muito maior, não é mesmo? E nesse comunicado de assessoria de imprensa, eu queria destacar o final do comunicado, que dizia assim: por fim, esclarecemos que nesta campanha, em específico, não foi submetida a análise prévia do Luciano Huck e de sua equipe. O que é, amores? Uma questão muito, assim, absurda, porque quem trabalha com assessoria de imprensa sabe que a gente precisa hoje estar atento a tudo que está sendo vinculado, né? Há um conceito de comunicação integrada que faz com que a gente se preocupe com tudo que vai aparecer, por exemplo, de um artista, e eu sou da assessoria de imprensa dele. Então, nas minhas aulas do jornalismo e da publicidade, eu falo: gente, não dá para dizer que não viu, né? Não viu, é muito fácil dizer que não viu. O Luciano Huck, por sua vez, e o Rodrigo Faro, na TV, pediram desculpas. O Luciano Huck até informou: minha mãe é professora. Eu falei: nossa senhora, então pior ainda, tá? Mas foi isso que a gente viu. Ao longo do nosso trabalho... Com licença, professora, resta 5 Fala, minutos, tá bom? Fica tranquila, vai dar tempo. Uma outra questão é que, ao longo do nosso trabalho, a gente também achou uma peça publicitária de 2010,
do Colégio Luciano Feijão, em que aparecia uma professora com asas. O texto principal era: tão importante quanto o voo é ensinar a voar. Esse raciocínio, ele é muito melhor do que o raciocínio exposto na peça do Luciano Huck, né? E abaixo desse título principal aparecia: hoje é o dia de quem nos ensina a ir além, estimulando nossas conquistas e descobertas, porque ensinar é muito mais do que sala de aula, é a arte de levar e elevar a nossa mente pelos infindáveis caminhos do conhecimento. Parabéns, professor. A única coisa que nós refletimos ao longo da escrita do capítulo é que nós substituiríamos essa palavra arte, para não parecer que a profissão docente é uma arte, tá bom? Não desmerecendo de forma nenhuma a arte, que é muito importante para o ser humano se desenvolver em suas múltiplas habilidades e competências. Mas a gente vai, daqui a pouco, dizer qual palavra que nós preferiríamos que estivesse associada à profissão docente, tá? E existe também, na nossa pesquisa, uma outra peça publicitária de 2012, que diz: é assim que enxergamos o ensino, uma arte, que bate com esse raciocínio anterior. Então, a impressão que se tem é que as peças publicitárias, quando tratam de professores, são copiadas uma das outras, e aí a argumentação é a mesma, tá? A tentativa de valorizar o professor. Mas a gente gostaria de terminar com uma peça que fala de algo mais positivo a partir do nosso olhar, que é uma peça da Secretaria de Educação da Prefeitura de Três Rios, de 2014. Essa peça diz: parabéns, professor, nosso reconhecimento à competência e dedicação que nos ajudam a construir a cidadania. Competência. Para a gente, essa é a palavra-chave. Então, se nós tivéssemos de, talvez, reestruturar como esses professores aparecem na mídia, a gente poderia pensar nessa palavra, competência. Nós precisamos associar professores, não à missão, mas à competência. Nós temos uma formação inicial, quase todo professor continua fazendo cursos depois, ao longo da sua vida. Então, nós achamos que quando a palavra competência passar a ser o termo mais associado à figura do professor, talvez a imagem da profissão docente no Brasil passe a ser mais positiva. E vai fazer parte dessa competência saber também lidar com as adversidades e seguir adiante, que é o que a maior parte dos professores que eu conheço faz, tá bom? É isso que eu e o Marlon gostaríamos de apresentar para vocês, e estamos abertos a perguntas depois. Muito obrigada, professores. Agradeço pela contribuição, que dialoga diretamente com o último encontro, em que a professora Neuza Bastos trouxe a discussão à publicidade, em que há o desfavorecimento do professor. Além da contribuição da professora Silvia Bezerra, ao compartilhar a sua vivência em sala de aula, onde ela não deixa de afirmar aos seus alunos que a pobreza não faz parte da sua realidade. É, de fato, urgente que sejamos vistos como profissionais estes que tanto trabalham e são tão diversos, como a última propaganda apresentada. Aproveito para convidar vocês que estão nos assistindo que visitem os outros vídeos da página do YouTube da pós-graduação em Letras. Lá é possível encontrar os outros encontros dessa jornada. Passamos agora para a próxima apresentação da nossa rodada da 4ª Jornada Mackenzie de Estudos Freirianos. Professor, Identidade e Representação. E lembramos a todos e a todas que fiquem à vontade para participar do chat com suas perguntas e reflexões, para conseguirmos construir um espaço de diálogos abrangentes. Temos agora a apresentação da professora doutora Maria Lúcia Vasconcelos, que é doutora pela USP e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é professora titular do programa de pós-graduação em Letras. É também líder do grupo de pesquisa O Pensamento Pedagógico de Paulo Freire, uma leitura. E a professora mestra Daniela Sacuti Amereno, que é doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, leciona no curso de Publicidade e Propaganda da mesma instituição, além de ser coordenadora adjunta do curso. As professoras têm como tema a representação da imagem docente a partir das redes sociais. Boa tarde, professoras.
Boa tarde, agradeço aqui já a professora Regina, líder do grupo, a professora Maria Lúcia, assim, nem tenho palavras para agradecer e o quanto foi valioso para mim escrever esse texto, né, com ela, foi muito enriquecedor, a todo mundo do grupo, a todas as nossas discussões. Acho que hoje é um dia em que a gente vem discutindo algumas coisas, né, acho que desde o YouTube até a publicidade e o jornalismo, e agora um pouco das redes sociais, como é que isso tudo contribui na construção dos discursos dessa identidade docente, né? Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Okay. Bom, então, como já dito aí pela Giovana, né, o nosso tema é a representação da imagem docente a partir das redes sociais. E aí a gente começa até esse texto, né, falando um pouco sobre essa importância dos meios de comunicação e que muitas vezes são colocados como se a culpa fosse dos meios de comunicação, né? Ou a culpa fosse da tecnologia que chegou agora. Então, é por isso que essas coisas estão acontecendo. E, na verdade, os meios de comunicação não são bons ou nem ruins, né? Eles são resultado desse avanço da tecnologia, expressões da criatividade humana, e a questão está em cada um de nós perguntarmos a serviço do quê e a serviço de quem os meios de comunicação se encontram e se acham aí para a gente poder entender um pouco, né, a função disso tudo. Acho que é inegável que a gente não tem mais retorno, né? As redes sociais fazem parte da nossa vida hoje, isso não volta mais, né? Faz parte, e nós como professores também precisamos nos adaptar a tudo isso e entender que isso faz parte da construção coletiva, né, dos nossos alunos de uma maneira geral. Então, aqui a gente pretendeu discutir um pouco, né, como é que a representação dos professores numa página no Facebook chamada Professores Sofredores, como é que nós escolhemos aí 3 publicações, né, nessa página, para a gente analisar um pouco e entender como é que esses conteúdos, né, ecoam o pensamento coletivo, né, que acaba sendo externado ali nas redes sociais e, consequentemente, contribui na construção dos discursos, né? É impossível a gente dizer que essa imagem, né, que é transposta pela mídia, seja nas redes sociais ou seja no YouTube, que isso não, de alguma forma, isso não contribua com a construção da identidade e na ressignificação dos próprios professores, tá? A gente sabe que a figura do professor, ela ocupa um espaço, né, no imaginário da população. E o que a gente tem percebido é que, assim, existem 2 momentos aí. Primeiro, ou o professor é um herói, né? É aquela profissão até um tanto romantizada, né? Assim, nossa, olha, né, o professor, ser professor nesse país, tal, como se todas as turmas fossem ruins, como se todos os alunos fossem violentos, né? Como a professora Valéria bem falou anteriormente. Então, assim, a gente tem esse ponto do herói, ou então uma figura de pouca valia, em que nós, de certa forma, somos desvalorizados, como se não tivesse uma grande importância, né? Como a gente viu, né, nos casos recentes aqui, que o professor tem que voltar a trabalhar, como se nós não estivéssemos trabalhando. Então, é sempre nessa dicotomia entre ou é um herói, né, até com uma certa romantização, ou essa figura desvalorizado. Claro que tudo aqui está sendo feito, né, com base no pensamento do Freire, então a ação docente ela tem de ser vista como um alicerce de boa formação, né? E com as redes sociais, com a tecnologia, com a mídia, tudo mais, isso se torna uma relação muito mais complexa, né? Porque hoje nós temos muito mais ferramentas que fazem essa identificação, que ajudam nessa contribuição, e isso vai fazendo com que essas relações fiquem realmente muito mais complexas. A gente
decidiu falar um pouquinho aqui, né, colocar algumas coisas importantes sobre a internet e as redes sociais. Então, primeiro, não tem mais como a gente dizer que a internet não tem um papel importante na educação, né? É claro que tem, isso mudou a nossa forma, e acho que depois da pandemia, então, com tudo que a gente aprendeu, ontem até isso estava sendo dito aqui, né? Depois da pandemia, as coisas vão ser ainda maiores. O Brasil é o 4º país de usuários de internet no mundo, e o 2º se considerarmos o alcance. O alcance é considerando pelo total da população, tá? Então, a gente só perde para os Estados Unidos. Segundo dados da Comscore, em 2018, cada brasileiro permanece em média 1 hora e 16 minutos só no Facebook, tá? Isso só nessa rede, né? E aí, a gente vem nessa discussão de como a internet e as redes sociais passaram a fazer parte das nossas vidas, né? Até discutida por Henry Jenkins, nos termos da cultura da convergência, em que ele vai dizer que cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal a partir de pedaços e fragmentos extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Então, ele inclusive vai dizer, né, que a cultura da convergência está pautada em 3 pilares, né, essa convergência dos meios, a inteligência coletiva e a cultura participativa, né, do público de uma maneira geral. E aí, então, a página Professores Sofredores, em 2019, ela possuía 1.557.231 seguidores. E a descrição, eu vou ler aqui, porque eu acho que é importante, faz parte aqui da análise, né? Se você é professor da rede pública ou particular, de escolas de idiomas ou profissionalizantes e professor universitário, esta é a comunidade para você desabafar, trocar experiências e reclamar do salário e do crescente mau comportamento dos alunos. A classe docente precisa se unir e ser valorizada. Eu acho que aqui cabe uma observação inicial, que o próprio nome da página, né, gente? Professores Sofredores, né? O próprio nome já carrega um significado de que, assim, essa profissão, né, ela é realmente, as pessoas que te seguem por ela sofrem muito, e eu acho que isso corrobora até com a ideia do que a professora Valéria falou anteriormente, de, assim, desiste da profissão, né, porque é muito complexo. Essa página foi criada em 2012, na Bahia, e os assuntos tratados estão sempre enfatizando a relação, né, entre a profissão docente e essa questão da vocação, né? Uma coisa quase que assim, o professor tem que fazer isso por amor, né? O professor tem que ministrar aulas por amor e não por competência ou por reconhecimento daquilo que ele tem que fazer. E isso vai impactar diretamente, né, nessa construção da identidade, que é esse o foco do nosso trabalho e do nosso olhar, né? Então, aqui a gente tem uma citação, né? A identidade profissional constrói-se pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, com base em seus valores, em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas representações, em seus saberes, suas angústias, no sentido que tem em sua vida em ser o professor. Mas é óbvio que isso acaba sendo impactado pelas mensagens exteriores. Então, aqui eu coloquei os 3 posts, né? No artigo a gente descreveu, mas aqui a gente podia trazer. Então, esse primeiro é aqui do cartunista Luiz Felipe Dias. Então, o garoto pergunta: pai, quando eu crescer eu quero ser professor. E aí o pai responde: eu na sua idade tinha um sonho mais realista. Né? Realista, tipo o quê? Ser um super-herói. Ou seja, né, é mais realista ser um super-herói, né, do que efetivamente ser um professor hoje, né, pelas dificuldades e tudo mais. Então, vem essa coisa da valorização, de transformar o professor, né, olha só como é complexo ser professor. Esse post foi retirado de um momento em que o Brasil passava pela greve dos caminhoneiros, em 2018, então que nós não tínhamos combustível, né? E aí o post vem com um professor ou uma imagem de alguém andando de bicicleta, avisando para os alunos que com gasolina ou sem gasolina, o professor vai chegar na sala de aula. Então é um professor todo sorridente aí dizendo, e aí a gente pode ver, a gente pode fazer 2 leituras, né? A leitura do senso de responsabilidade, de que o professor vai chegar ao trabalho, apesar de todas as dificuldades, ele é o heróico, e nessa mesma época, existiam vários posts em outras páginas, né? Também com professores chegando nadando, sempre mostrando essa questão heróica, e a questão da ameaça,
né, que pode também ser lida como uma ameaça para os alunos, assim, né, dizendo que eu vou chegar sabendo que os alunos preferem que o professor não consiga chegar. Então, a gente vê aí dois posts com foco maior nessa questão do heroísmo, né, e ser professor hoje, nossa, né? E a gente vê uma terceira que vai um pouco, um terceiro post que vai um pouco na contramão disso, né, em que é aqui uma professora em sala de aula, em que ela diz: o argumento do meu aluno foi melhor que o meu. Vou mandar ele sair da sala e ir para a direção. O que chama a atenção nesse post específico é que ele teve... na época, né, em que foi levantado, ele tinha mais de 1.800 curtidas, mais de 232 compartilhamentos e um engajamento muito grande com essa fala. Ou seja, outros alunos diziam: ah, eu conheço, ou marcavam alguém e diziam: lembra alguém, né? Mostrando e reforçando que vários alunos tiveram experiências como essa, né? Que vai completamente contrário a tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Na educação, aqui no Paulo Freire, né? Onde a gente vem justamente falar dessa formação do sujeito que consegue estabelecer um diálogo, né? Que consegue enxergar que os seus alunos são impactados pelo mundo e eles também são capazes de trazer reflexões, né? Ou seja, o professor não é detentor de todos os conhecimentos, a história da concepção bancária, da educação bancária, né? Então, isso vai um pouco contra, e a gente vê outras publicações que também trazem, né, um pouco desse argumento, né, como se os professores realmente não estivessem totalmente aptos, né, à sua atitude ali, à sua aplicação. Eu acho que, diante de tudo isso, a gente precisa enxergar, né, que a identidade cultural, uma construção que vem aí das condições objetivas e subjetivas, né, constituindo-se, quer como nós nos vemos, né, no meio das construções, a partir também do modo como os outros nos veem. Então, por que isso é importante? Porque todas essas representações, eu acho que eu vou até ampliar um pouco aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ou pelas campanhas publicitárias, de alguma forma todas elas contribuem para essa construção, porque isso também impacta a forma como o próprio professor se vê, né, a sua própria ressignificação ali do seu trabalho. E aí, claro, a gente precisa fazer essas relações com o pensamento freiriano, que eu não vou me estender aqui, porque a gente já discutiu bastante, né, durante essa jornada, mas a questão da educação problematizadora, da ação emancipadora, né, da estratégia de ação, reflexão, ação, né, fundamentada pela questão da criatividade, do diálogo. Então, essa construção da identidade do professor, ela precisa ser mais pautada efetivamente no que o professor faz, né? E não mais nessa romantização, né, da figura do professor. Nós tivemos até recentemente um post que eu não lembro em que página foi publicado, aliás, ele foi amplamente publicado, que era uma professora ensinando matemática nos azulejos da cozinha, né? E aí várias pessoas dizendo: olha, isso que é professor, isso é maravilhoso, tudo mais. E aí a gente precisa parar e olhar um pouco aquilo e pensar: ok, esse professor está fazendo o melhor que ele pode nesse momento e isso realmente é incrível, mas também tem uma questão da romanização que a gente precisa parar e pensar: pera, né, esse professor também precisa ter infraestrutura mínima para poder ministrar essa aula. Então, a gente tem essa questão da romanização e assim como a desvalorização, o olhar como se a função, né, não tivesse importância. Então, acho que isso são aí os dois pontos. Então, as redes sociais, ao representarem, né, os professores e a profissão docente, acabam subjetivando, né, esses sujeitos, produzem as identidades que vão reverberar na construção da identidade e na forma como ele próprio se vê, como a gente se vê, né, e como analisa o exercício da profissão. Tá? Essa dicotomia que já foi dita, essas representações em vários formatos, né, e a gente precisa pensar na abrangência das redes sociais, o quanto isso tem força, né? Acabam reforçando estereótipos, né, que prejudicam muito a imagem. E aí, para finalizar, então,
Vou fazer aqui essa leitura porque acho que é importante, né? Se considerarmos que as representações sociais são produzidas pelos grupos sociais, tendo em vista a sua heterogeneidade, com o objetivo de integrar os membros de uma comunidade, aproximando-os pelas condutas, ideias, valores e metas comuns, caberá, então, a cada docente em espaço profissional reivindicar reconhecimento, respeito e valorização, engajando-se em processos coletivos de reconstrução de seu verdadeiro papel social. Né? Aqui a citação, acho que é importante para a gente conseguir entender o nosso papel e qual é a nossa função dentro desse panorama total aqui. Acho que é isso, professora Maria Lúcia, se a senhora quiser fazer algum acréscimo. Não, tá perfeito, não é necessário, minha querida, muito obrigada. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professora Daniela, professora Maria Lúcia. Teve uma frase da professora Daniela que me chamou muito a atenção, que é sobre a impossibilidade de dissociar a imagem transposta pelas mídias à construção da identidade dos professores. Por isso é tão importante dialogarmos sobre a identidade e a representação, título que norteia a 4ª jornada de estudos freirianos. O pensar criticamente, o refletir é necessário quando nos são apresentadas páginas, charges, tirinhas, e é por esse motivo que estamos aqui, não é mesmo? Reforçamos que todas e todos podem participar do chat com suas perguntas e reflexões, que serão atendidas no espaço de diálogo ao final de todas as apresentações. Vamos agora para a última apresentação do dia e da nossa 4ª jornada Mackenzie de Estudos Freirianos, com o doutorando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Caio Vinícius Catalano, que é membro do Conselho Editorial da revista Verbum, Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da PUC São Paulo, e com a professora Gisele Gomes Maia, doutora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professora convidada do Programa de Pós-Graduação da Universidade de 9 de Julho, professora de Língua Inglesa do Colégio Parthenon, e autora do material didático de língua portuguesa para o ensino médio do Sistema Mackenzie. Passo a palavra agora para a professora Gisele Maia, que tratará do professor autoritário nas histórias em quadrinhos, as aproximações entre a pedagogia opressora e a análise do discurso pedagógico. Boa tarde, professora. Seu microfone. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, por estar participando mais uma vez da jornada de estudos freirianos do Mackenzie. Quero agradecer a professora Maria Lúcia, a professora Regina, né, por toda a influência delas na minha carreira como professora, tanto de quando fui aluna, né, das professoras no programa de pós-graduação em letras do Mackenzie, como durante esse caminho todo no grupo de pesquisa, né, que eu tenho a honra de participar aí, entre algumas pausas, eu já estou junto com esse grupo há 12 anos. Então, é uma história de amor, realmente, pela obra de Paulo Freire e por todas as conquistas e aprendizados que nós compartilhamos junto com esse grupo. Então, primeiramente, meu agradecimento a elas, e a todos os colegas do grupo que estão aqui presentes e os que apresentaram nos outros dias também de jornada, que foi um prazer acompanhar todos esses dias aí e fazer parte disso tudo. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Nesse artigo, o professor autoritário nas HQs, né, nas histórias em quadrinhos, aproximações entre a pedagogia opressora e a análise do discurso pedagógico, que foi um trabalho de pesquisa realizado pelo professor Caio e por mim. E aí eu vou compartilhar um pouquinho dos resultados, das descobertas e das inquietações que essa pesquisa nos provocou. Então, eu dividi essa apresentação à maneira do artigo, né? Primeiro vamos falar um pouco do discurso pedagógico enquanto um discurso autoritário, né? Por que essa classificação, de onde surge essa tipologia.
a tipologia discursiva ratificando a pedagogia opressora, e aí eu vou ilustrar com alguns exemplos retirados aí de tirinhas e de histórias em quadrinhos que fazem essa representação da figura autoritária do professor. E como isso influencia a nossa prática até os dias de hoje, né? Então, vamos lá. Bom, para fazer essa análise, nós seguimos aí uma classificação tipológica realizada pela professora Orlandi, né? E aí ela faz essa classificação em 3 grandes tipos de discurso: o discurso lúdico, o polêmico e o autoritário. Bom, nós sabemos que nenhum discurso é neutro, né? Daí vem a ideia, isso que Paulo Freire sempre reforça, de que o professor não pode ser neutro, inclusive porque o discurso não é neutro, né? Sempre que existe uma situação de comunicação, há atores dessa comunicação envolvidos e há diversos interesses em jogo na construção de uma representação social. Existe um contexto de produção, né? E claro que existem os interesses em jogo diante dessas representações. E dentro desses 3 grupos, a própria professora Orlandi, no trabalho dela, insere o discurso pedagógico dentro da categoria dos discursos autoritários. Por quê? Existe aí uma relação, uma relação de superioridade discursiva entre a voz do professor, que é aquele que se coloca como detentor do conhecimento, e a voz do aluno, que é quem recebe esse conhecimento. E isso, apesar de, claro, todos os discursos serem híbridos, né? Não existe pensar que um discurso é puro e ele é essencialmente somente autoritário ou somente lúdico. Não, essas coisas se integram, se misturam. Por exemplo, o discurso pedagógico, ele é um discurso autoritário, claro que ele vai passar por momentos onde a ludicidade também está presente, que tem outras características, mas devido a essa superioridade discursiva, ele se enquadrou aí dentro da característica do discurso autoritário. E isso é bem representado criticamente na fala de Paulo Freire, pela pedagogia opressora, né? Porque quando eu penso nessa superioridade discursiva, o que eu estou falando é isso, é daquele professor que não estabelece uma relação dialógica no processo de ensino-aprendizagem, né? Não é uma educação dialógica que está sendo ofertada, mas sim aquilo que o Paulo Freire chamou de a pedagogia da educação bancária, a pedagogia opressora, né? Aqui tem uma charge que representa um pouco isso, que é essa ideia do qual é o papel do aluno, né? Ser o mero receptor do conteúdo. Então, o professor é aquele que domina, inclusive, a linguagem daquele discurso, né? Do discurso científico, do discurso da área de conhecimento que ele está ali representando, ele é o que domina, e ele tem esse papel de transmissor. O aluno é o receptor, recebe, memoriza, repete, reproduz, né? Então, essa é uma visão tradicional da educação, e apesar, né, disso ter sido já abordado há muitas décadas pelo Paulo Freire, nós vemos, naturalmente, ainda hoje, mesmo em escolas que não se dizem tradicionais, uma abordagem que continua persistindo nessa fórmula, né, da transmissão do conhecimento, do receber, memorizar e produzir. Ainda que o memorizar talvez esteja menos perceptível, a ideia de um aluno como receptor e reprodutor do conhecimento ainda é bastante frequente, né? Bom, e aí, alguns exemplos que nós selecionamos de histórias em quadrinhos. Eu coloquei o exemplo, né, e algumas falas aqui na apresentação de Paulo Freire, que são falas que refutam essa abordagem, né, que estão representadas aí.
Então, a primeira tirinha é do Quino, né, da Mafalda, uma personagem que é muito crítica da educação, né, ela é uma criança crítica com a sociedade como um todo, mas sempre que ela toca no assunto da escola, ela traz críticas fantásticas. E aí tem o Manolito, né, que é o filho do dono do armazém, que diz: péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai, mas fazer isto com um freguês, né, a indignação dele. E apesar, né, claro que é típico da história em quadrinhos trazer essa conotação de humor, mas é claro que aí a gente tem um tema que é muito mais sério e ainda é recorrente, que é a questão do instrumento de avaliação enquanto um instrumento para exercer autoridade sobre o educando, né? Então, a avaliação punitiva, né? E aí eu coloquei aqui uma frase do Paulo Freire, onde ele fala sobre avaliação, que diz o seguinte: a questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é naturalmente ficar contra a avaliação. A avaliação é parte do processo de ensino-aprendizagem, ela é essencial, né? Então, ele enfatiza aqui que ela é necessária, mas é preciso resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo, às vezes, realizada. A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se estimule o falar a como caminho do falar com. E aí vem realmente, porque hoje a escola muitas vezes se justifica na abordagem de uma avaliação menos formativa, menos dialógica e menos preocupada com o processo de aprendizagem, mas sim com a aferição do processo de aprendizagem, né? A avaliação como uma régua, um instrumento para medir quem é melhor do que quem, né? Como ela ainda é utilizada, e muitas vezes é utilizada até apoiando-se numa das propostas da escola, que é a inserção do aluno na rede, na universidade, né? Então, é a questão do vestibular, que se faz presente e que justifica ainda essa abordagem. Eu acho que um dos ganhos que nós tivemos com essa pandemia, com esse momento de aulas à distância, aí eu estou compartilhando um pouco da minha experiência com vocês, foi essa renovação dos instrumentos de avaliação. Eu acho que nós passamos por um processo que buscamos outras formas de avaliar que vão muito além do certo e errado, do instrumento prova apenas, né? Então, eu acho que esse está sendo um dos ganhos. Por quê? Porque é preciso apresentar o resultado desses alunos, apresentar o resultado dessas avaliações, não apenas como números, mas o mais importante, você oferecer a oportunidade de aprendizagem ao mesmo tempo que o aluno está sendo avaliado, né? Bom, próxima charge que temos aí de exemplo é do Calvin, que está aqui na escola. Calvin também é um menino muito esperto e muito crítico, uma personagem muito crítica das questões educacionais, e aí a professora fala assim: Calvin, você saberia nos dizer quem foi nosso primeiro presidente? Ao que Calvin responde: não, mas eu conheço a origem secreta de cada super-herói da Liga Termonuclear da Justiça do Capitão Cometa. Você fica depois da aula, Calvin. Eu não sou burro, é que o conhecimento que eu domino não tem uma utilização prática. E aí vem um pouco a questão tanto do autoritarismo da professora, enquanto punir o aluno por não ter a resposta, né? Então, ele vai ter que ficar depois da aula, tem a questão do castigo aí, por ele não ter o conhecimento esperado, a resposta diante da pergunta dela, e também nos leva a refletir um pouquinho dessa questão do currículo, né? Da participação
do aluno, da comunidade escolar, na construção, na seleção de conteúdos e do currículo. Isso é um dos temas pelos quais a obra de Paulo Freire é ainda criticada, e assim, é um dos motivos da crítica, e é uma crítica bastante inadequada. Por quê? Paulo Freire, sim, fala em muitos momentos sobre partirmos do conhecimento do aluno, mas partir do conhecimento do aluno não é permanecer nele, né? Então, assim, o aluno, ele não chega vazio para a escola. Ele tem uma série de conhecimentos, ele tem uma série de habilidades que já fazem parte do cotidiano dele, que ele aplica. E é a partir delas que devemos pensar aí, inclusive na nossa programação curricular, para desenvolver essas habilidades, desenvolver esses conhecimentos e transformar, às vezes, o que seja um conhecimento que faz parte do senso comum, no conhecimento científico, né? Esse é um dos caminhos pensados aí. E aí, nessa citação que eu coloquei do Paulo Freire, onde ele fala dessa importância do currículo, né, que precisa ter a participação, porque o currículo escolar vai muito além do conteúdo programático, né, ele passa por outros aspectos, como disciplina, convivência, o aprender com, e tantas outras habilidades, e da reação dos alunos, né? Porque ele coloca assim, ó, há, pois, nesse currículo, uma qualidade oculta e que gradativamente fomenta a rebeldia por parte das crianças e adolescentes. Sua rebeldia é uma reação aos elementos agressivos do currículo, que atuam contra os alunos e contra seus interesses, né? Então, é essa figura do professor autoritário, o professor que determina o que o aluno vai aprender, e de acordo com de acordo com interesses que nós sabemos que vão aí muito além do interesse do aluno e muitas vezes muito além do interesse do próprio professor, né? As políticas educacionais também influenciam a construção do currículo, a definição desses temas e tudo mais. E o último exemplo que nós temos aqui é uma tirinha mais recente, do Armandinho, e temos aqui o diálogo entre dois alunos. A figura do professor ou da professora não aparece, né, nessa tirinha, e ele diz assim, um amiguinho do Armandinho diz para ele, ela me viu colando na prova e me deu 0. E agora vai para o olho da rua, bem feito. Vai para a rua por isso? Bem, eu disse para o meu pai que ela bateu em mim. Mano, isso é golpe. O amiguinho responde. E aí, bastante crítica aqui, e essa crítica, essa representação do professor autoritário, não está exatamente na figura do professor, né? Está na fala dos alunos, né? Nesse diálogo que acontece entre os dois, entre a turminha de alunos, e assim, mas ele utiliza-se da imagem do professor autoritário, que já está tão presente, tão enraizada no contexto educacional. Então, nós estamos em 2020, nós estamos hoje passando por todo um processo de renovação do fazer pedagógico, né, diante desse contexto das aulas online, mas nós ainda temos essa representação e em muitos locais isso é reforçado, isso é enfatizado, inclusive, como uma qualidade. Aquele professor que exerce o autoritarismo sobre o aluno, sendo, de uma certa forma, considerado tanto, não só pela figura, pela figura da gestão escolar, da coordenação, mas muitas vezes pela família. Não, aquele professor bom é aquele que fica todo mundo quietinho na aula dele. O professor bom é aquele que os alunos obedecem, né? É aquele que enche o quadro de matéria e tá tudo certo, sem verificar realmente se dessa forma o aprendizado, que é o objetivo final da nossa profissão, é também concretizado de uma forma produtiva, de uma forma adequada, né? E aí o trecho... Com licença, restam 5 minutos, tá bom? Ótimo, vai dar o tempo certinho, então. Esse é meu último slide, acho. E aí, eu coloquei aqui, né,
que aqui você envolve também, nesse exemplo dessa charge, uma questão tanto do aluno, aproveitando dessa visão, dessa representação do professor autoritário, como temos também aquela família que não está valorizando também, não está respeitando a dignidade e o caráter profissional desse professor, né, que teoricamente o pai acreditou no menino e diz aí que a professora agora vai para o olho da rua, né? Então, temos aí o respeito à dignidade do professor, de uma pessoa sem a qual a educação não é prioridade. Valorizo algo ou alguém na medida em que o considero fundamental em relação aos meus objetivos e sonhos. Valorizar o professor, no meu caso, não é só uma obrigação ética, mas sim uma obrigação política que se fundamenta na ética. Se nós não valorizamos os educadores, teremos poucas possibilidades de fazer deste um país melhor. Agora, a valorização não pode ficar na teoria. Não se trata apenas do discurso sobre a valorização, mas sim da prática deste discurso. E aí eu aproveito essas palavras, né, para relacionar essa questão da valorização ao professor também com o respeito, né? Porque, assim, o que eu quero dizer aqui é que o respeito, essa valorização à dignidade do professor, ela não vem mediante ao autoritarismo. Não é a figura de um professor autoritário que reflete em respeito por parte de seus alunos, por parte das famílias e daí por diante. Mas sim, o que traz esse respeito, eu acho que é exatamente o que ele coloca nessas linhas. Valorizo algo ou alguém na medida em que eu considero fundamental em relação aos meus objetivos e sonhos. E eu acho que isso é o que conquista muito mais, é o que faz com que nós realizemos o nosso trabalho de maneira muito mais frutífera e positiva e produtiva do que o mero autoritarismo, a exigência ou a ordem. E muito obrigada, acho que é isso, agradeço a todos pela atenção de vocês e finalizamos aqui. Obrigada, professora Gisele, pela apresentação e por nos deixar com um gostinho de quero mais. O princípio para todos que pretendem ou estudam Paulo Freire é compreender que nenhum discurso e, por consequência, nenhuma pessoa é neutra. É preciso que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento para que a relação do professor detentor do conhecimento e aluno, quem deve receber o conteúdo e só, seja descontinuada. Para isso, você pode compartilhar este e os demais vídeos da 4ª Jornada Mackenzie de Estudos Freirianos com seus contatos pelo WhatsApp, Facebook e demais redes. Esta é uma porta para trocas e amplas reflexões. Agradeço a todos e todas participantes pela contribuição no nosso 4º e último encontro da 4ª Jornada Mackenzie de Estudos Freirianos, em que comemoramos os 20 anos do grupo de pesquisa, o Discurso Pedagógico de Paulo Freire, uma leitura. Passo agora a palavra à professora Maria Lúcia, que conduzirá o espaço de diálogo entre os participantes do chat e os que apresentaram seus trabalhos na tarde de hoje. Professora. Obrigada, Giovana. Obrigada a todos que hoje participaram aqui do nosso encontro. E o chat